pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, e como sempre muito bem acompanhado de pessoas extraordinárias. E hoje eu vou esfregar na cara da minha parceira linda. Ô, gente linda! Sou eu, exatamente. Prepara, que você tem uma Olá, mulher maravilhosa gente linda. hoje do seu lado, trabalhado no rosa magenta. Que poder é esse? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Papo da Socila. Eu sou a Samia Mara, biomédica do Grupo Socila, hostess desse programa maravilhoso que entrevista pessoas incríveis. E tô feliz de estar aqui nessa banca, né? Vou apresentar o meu amigo que me acompanha aqui ao meu lado direito, Antônio Balbino, doutor professor Antônio Balbino. Quer mais? Professor, né? Eu tive a honra de ser escolhido pela USP, Universidade de São Paulo, um das 15 autoridades, 15 gestores de ciência do país nos últimos 10 anos. Dentro desse grupo de 15 tem 3 ex-reitores lá de São Paulo, né? Eu sou o único mineiro, mandaram fazer um mestrado no exterior, única vaga. E também eu sou professor também, Fundação Dom Cabral, Caixa Federal, Receita Federal, para médicos também, né? Associação dos Hospitais, Petrobras para engenheiros. TRT? Não. TRT Minas Gerais? O cardeal Dom Serafim me convidou para dar aula para 40 padres. E aqui, eu presenciei a placa lá. Tem foto da placa. Eu convidei o Fagner para ver a placa quando eu fui desembarcador, não é? No Tribunal Regional do Trabalho. Tem uma placa minha, desembarcador Antônio Balbino. Lá. Ninguém nunca viu, nem minha família viu aquilo ali. Eu vi, aí eu passei na ainda tirei foto. Esteve Ô, Balbino, aqui, conta Antônio pra Balbino. mim, que mulher maravilhosa é essa? Que potência que tá aqui doutora hoje. Luciana Monteiro Nogueira é uma grande liderança na área de direito, né? Criminalista, economista também, perita, conselheira do Conselho Deliberativo do Clube Jaraguá também. Opa! Liderança no bairro, né? Olha, grande liderança. Que lindo. E intelectual, porque a família tem uma intelectualidade muito grande. Tem uma parte cognitiva. Nós vamos trocar familiar. o nome dela, não é Lu Nogueira mais não, agora é Ela. Lu Mara. De maravilhosa. Seja Ei, Lu, bem-vinda. Seja bem-vinda ao Papo da Socila. Eu que agradeço a atenção, a cordialidade e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Também. Lu, tô apaixonado com esse jeito tranquilo, sereno seu. Chegou ali, sorrisão sempre, na tranquilidade. Parabéns, viu? Todos falam que eu transmito, né, uma tranquilidade, uma energia, sabe? E eu comecei a analisar isso porque, com frequência, elas começaram a trazer isso para mim. E eu gosto muito de feedback. Né? E eu achei interessante que a primeira vez que eu escutei foi quando eu fiz um intercâmbio na Inglaterra. Meu pai me deu de presente, terminei o curso de economia e fui estudar fora. E lá, naquelas, eu acho que antigamente chamava boate, né? Hoje eu não sei como que é de ser danceteria, alguma coisa assim. E eu estava numa danceteria e um rapaz chegou e falou assim: eu gosto tanto de ficar perto de você, que você transmite uma paz, você tem uma energia boa. E com isso eu comecei a reparar as pessoas, como elas chegam. E principalmente hoje eu fico muito feliz com as mulheres, sabe? Porque a gente passa por tanta situação na vida e às vezes de sorrisos, de lágrimas, né? E provações, e que às vezes a gente fica questionando Deus, perguntando por quê, e a gente não pode nem perguntar o porquê, e sim para quê. E hoje eu percebo, depois de algum período, né, alguns anos, o para que ele me fez passar por tudo aquilo. Né? E eu vejo assim, que hoje é para entender, né, o olhar da mulher, o que ela entende, o que ela precisa, sabe? Quais são as necessidades. Então, eu comecei a perceber, por aquilo que eu vivi, né? Eu comecei a ter uma sensibilidade maior e, com isso, de um tempo, da pandemia para cá, eu comecei a atuar mais, apesar de que eu já participava da comissão da mulher advogada, né? na UAB, logo que eu formei, né? Na UAB Jovem, né? Mas atuar mesmo assim de frente com as mulheres foi a partir da pandemia. Aqui, esse discurso é lindo demais, mas nós vamos pegar ele não. Não, tá ótimo. Tira essa poderosa, maravilhosa aí.
Nós vamos voltar lá na sua infância. Vamos voltar na infância. Naquela época você fazia trabalhinho das meninas, ajudava todo mundo. E vamos lá. Filha de quem? Irmã de quem? E você sonhava em se tornar um mulherão que você se tornou? Não, não. Então, eu sou Luciana, né? Eu, carinhosamente, a minha família me chama de Fusquinha. Fusquinha! E Furrequinha. Até hoje. Naquela época tinha muito Fusca, não? Tinha, mas eu tinha com 2 anos de idade, 2, 3, e eu lembro desse período, né? Meu tio Agílio que me apelidou, né, de Fusquinha, porque eu tinha um macacãozinho e no macacãozinho tinha um Fusquinha. Então eu sempre fui muito assim dos tios, né, que eles não têm os ciúmes, né, mas dos tios eu sempre fui muito achegada a ele, né, muito próxima a ele, né. Então ele carinhosamente ele vinha, e quando ele passou no concurso para agente da Polícia Federal, ele foi trabalhar em Salvador, aí ele trazia aqueles bonezinhos para mim de Salvador, e ali ele começou a me chamar de Fusquinha, que ele via eu com o macacãozinho e falava, ó, Fusquinha, Fusquinha. E Furrequinha, por quê? Porque eu fui mimada. Na infância eu fui muito mimada. Que bom. Sabe? Então, eu era aquela da família que... se fosse tomar uma injeção, ganhava uma boneca. Né? Se fosse ter que ir ao dentista, então passava numa chocolateria para tomar um sorvete, aquela coisa toda. E com aquilo, e eu chorava muito. Sabe? Mas eu acho que aquele choro era um pouquinho choro de manha, né? Que ficava... aí fala, furrequinha. Então é uma furreca, né? Que não pega, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito brava, sabe? Até falo assim, você é tão mansa e tudo, né? Mas aquela coisa mais, assim, fechada, né? Resguardada, né? Então, tem vários jargões de família, como caixa seca, né? Luciana é caixa seca, então ela não abre muito, um pouquinho fechada, mas não, era um pouquinho da timidez, né? Mas eu sou filha do Armando Dutra Nogueira, um advogado, criminalista, penalista, né? Com doutorado, filha da Maria Ângela Monteiro Dutra Nogueira, né? Casados há 54 anos. Então, eu tenho um irmão também de 47, diferença pouca, de 47 anos, vai fazer agora. Né? Tenho 3 sobrinhos, não fui casada. Ainda. A esperança é a última. Tá no jogo! Tá no jogo ainda! Né? Não tenho filhos. Mas eu cresci de infância, memórias de infância. Eu tenho, assim, de estar no colo do meu avô Agílio, né? No sítio em Lagoa Santa, né? Mexendo com galo e correndo atrás das galinhas, dos patos, jogando milho, né? E cuidando ali. Eu sempre fui muito de terra. Né? Então, eu sempre gostei muito de mexer com horta, sabe? E meu sonho até é ter um sítiozinho. Então, assim, a memória que eu tenho, quando fala assim, a sua infância, Luciana, eu sou da Concórdia e eu falo que eu sou da Concórdia pobre. Minha família toda fala, nós somos da Concórdia pobre. Da fábrica ali, né? Não é da Concórdia rica, não. Né? A Concórdia pobre, ali, Rua Beberibe, 283. Com detalhe. Isso. Né? Hoje não tem mais a casa, que a família... A minha avó faleceu, meu avô faleceu. Né? Mas eu sempre fico buscando as memórias, né? As memórias de como que os meus avós se conheceram, né? Então, meu avô faleceu e ela continuou apaixonada por ele. Então, eu sempre quis saber da minha raiz, né? Da estrutura, né? Familiar. Mas, assim, é uma família patriarcal, machista, mas, ao mesmo tempo, uma família que, desde criança, ela vem falando assim, para de 6 mulheres e 4 homens, ela sempre falou assim, a mulher, o meu avô, ele sempre falava, mulher tem que estudar. Né? Então, eu fui criada para o estudo e para o trabalho.
né? Então, eu sempre fui muito voltada para isso. Apesar de que eu sempre falei assim, gente, mas eu não sou muito dotada da Mas inteligência. como é que era isso dentro de casa, com os Dentro de meninos? ca- Porque não, é uma família voltada pra justiça. Isso, é voltada. né? Todo De mundo advogado, policiais. criminalista, Isso. Polícia Federal. E... Tinha que tomar cuidado ali, né? era Qual que era o bullying que você ia cometer? Como diz a minha avó, tinha que mijar fé, né? Aqui, ó, festa de final de ano, toma cuidado, porque lá resolveu os treinos no tiro, no pé ou na mão, onde você quer. Não, é interessante porque, É assim... uma família maravilhosa, viu? A família... Eu sei que você tá Eu puxando lembro. saco aí, Balbino. Pra não Nós vamos ser puxar sua preso, né? capivara pra ver o que eles resolveram da sua vida aí, Se eu né? for preso, tem Essas alguém pra te maluquices salvar. suas aí de ir pro exterior. Amizade... É de uma assim, dificuldade de formar namorado, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso, cara. Como é que... Ninguém deixava. A primeira deixava. coisa era o cara passar a ficha de bons antecedentes, de cara. Não passava. Não passava no passeio. Coitada da Já tá Lu, difícil de por isso arrumar você não homem. casou. Por isso que eu Ô, não Sâmia, casei. já tá difícil de arrumar homem hoje na altura do campeonato. Imagina um homem com um homem limpo e com bons antecedentes criminais. Aí, nós estão querendo demais. Não passava no passeio. Nem na rua. Né? Então era muito engraçado, porque meu tio, na época, já era delegado, né? Então, eu lembro que ele buscava a gente na escola, no Colégio Batista. Viatura? Aí não, aí é maldade. com Aí vários- o diretor da Polícia Federal, o país todo. Não, aí não tem cabimento. Aí é Não, sacanagem. mas assim, quando eu era criança... Então, mas buscava mesmo? De viatura? Não, o meu avô buscou muito, do Camburão. Imagina. No Camburão. E isso, meu outro tio também, eu tinha outro tio, meu tio que faleceu, o Gilberto, ele, às vezes, ele buscava gente de Camburão, né? Então, eu tinha que entrar naquela veraneia. Que isso, Lu? Que viagem é essa, Sam? Então, como, por exemplo, com 12, 13 anos... Nenhum menino entrando na chegava veraneia. perto. Que chegasse, tá louco, Sam? Ninguém chegava. E todo Distância. mundo sabia. Querer E tinham medo, né? flertar, Lu. E a gente Agora vamos ficava lá, você é muito flertando. bonita. Nada, Não mas tinha eu- um corajoso, Nem não? escondido. Não teve, não teve. Vou compartilhar. Não, mas eu me achava o patinho feio. Vou te compartilhar Eu era aqui um patinho poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, falando sobre as maçãs que estão no topo. A maioria das maçãs que estão no topo, elas acham que elas são subjugadas. Porque ninguém pega ela. Tá todo mundo querendo as maçãs que estão lá embaixo, porque elas são mais fáceis, ou as que estão no chão. E geralmente são as maçãs que apodrecem e estragam. Só que as pessoas que realmente têm valor, elas não querem as lá de baixo, elas querem lá do topo. Por isso que tem que enfrentar os desafios. Que bonito. Fábio, deixa eu fazer uma observação aqui. Um componente que eu achei interessante que ela expressou, e que a gente não vê, eu como um professor da área comportamental, eu não vejo essa expressão em ninguém, nenhum executivo. Eu tenho 8 horas de treinamento nessa área pesado, na Fundação do Cabral mesmo. Ela falou assim, eu gosto de feedback. As pessoas de maneira geral, eu não Trabalho armado, Balbino? Não, eu não gosto de É feedback. trabalho armada, só. Ela falou assim, Ela gosta de feedback. eu Se gosto não de der certo feedback, ela passa um tiro no cara. Pronto, tá Mas aí. a nível comportamental, social, né? Ela adora social, um feedback. na vida, no mundo executivo, político, executivo, as pessoas não gostam de feedback. O mineiro não gosta de feedback. Mineiro. É um estudo que eu faço particularmente como professor da área, que eu dou aula como diversão, recreação. Minha profissão é outra. Então eu observo que as pessoas não gostam de feedback. Ô, Balbino, Tem feedback que eu dou, eu com preparo a esse pessoa. sorriso da Lu aí, ela pode dar feedback o dia inteiro lá. Todo mundo pega. Como que pode, Lu, ser tão mansa, Parabéns, mas viu? ser tão rígida? É. Porque as regras sempre tiveram do seu lado, na sua casa, na sua família e principalmente na profissão que você escolheu. Porque Isso. ser perito, cara, todo mundo acha que é uma coisa linda. Tem um cara que eu sigo na internet que ele é muito famoso, que é o Renato 38. Talvez ele foi o único cara que conseguiu ascender tão alto como um perito criminal e poder dar uma mensagem para as pessoas, cara, porque ser perito não é fácil. Todo mundo vê o CSI e acha que é daquele jeito, né? Seven, ai, lindo, vem cá, pega uma digital. Mas na verdade, é pesado, né? Eu atuo, a perícia judicial que eu faço, né? Eu sou. A gente fala que o perito ele é a extensão do juiz. Naquela matéria, naquela seara que ele não tem o conhecimento para ele dar a sentença, proferir a sentença dele. Né? Apesar de que o juiz ele não está adstrito àquele laudo pericial.
né? Mas esse laudo pericial, os laudos que eu faço, é na área econômico-financeira. Então, cálculo bancário, apuração de haveres, valoração de uma empresa, né? Agora, eu já peguei vários casos muito interessantes, por exemplo, que eu precisei de segurança. E você absorve tudo. Né? Você tá ali tendo que absorver Porque são tudo. as Você tem que duas ser partes. os olhos dele. Isso. Né? Então, é imparcialidade, né? Mas existem as duas partes ali que estão pressionando. Então, eu prefiro não ouvir. Abster, né? e vai lá e Isso, busca a né? sua... Eu trato, converso, faço reuniões com os assistentes, né? E tudo dentro do processo também. Agora, eu lembro que teve uma vez que eu tive que ir numa cidade onde... me fugiu o nome aqui, onde mataram os 3 fiscais. Unai. Isso. Eu tive que fazer, e justo naquela época, naquele mês, sabe? Eu falei, bom, eu preciso ir para poder verificar a contabilidade da empresa, né? Toda a estrutura da empresa, e só que eu vou ter que ficar uma semana. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E só que eu tô com medo de ir. Lógico que é. Né? Já passaram fogo em 3. Não chegar um fusquinha lá. Eu sozinha. Né? Chega um fusquinha Chama lá e aí. reforço. E aí, o que eu fiz? Eu comentando com o meu tio Agir, aí ele pegou e falou assim, não, na época ele estava como subsecretário de Assuntos Penitenciários, salvo engano, e aí ele falou, não, pode deixar que eu vou pedir uma pessoa para tomar conta, né? Aí mandou um capanga lá. Aí eu cheguei... Era capanga que falava naquela época? Não. Tinha o nome. Como é que era o nome? Jagunço. Era um Cara, ela é delicada demais. Mandou policial. Né? Escolta armada. Escolta Isso. armada, os 3. Escolta armada. Os 4. Escolta armada... 2 jagunços. Jagum, 2 jaguns. Os 4, cada um com 2 leão de chácara. É isso aí. Então, ali, naquele momento, quando eu cheguei em Brasília, peguei o ônibus, fui para Unai, ali na rodoviária, a pessoa já estava me esperando, a paisana, me deixou no hotel, e eu falei, daqui eu só saio com você. Né? De manhã, me deixou na empresa, eu lembro que o dono da empresa até falou comigo assim, olha, você quer sair, vamos almoçar? Eu falei, não, eu só saio daqui na hora que o fulano de tal me buscar. Isso aí. Né? E eu falava com ele, eu só saio daqui com você. E assim segurança. foram 7 dias. Né? E eu acho interessante que a gente tem alguns detalhezinhos, por exemplo, na hora de dormir no quarto do hotel, era um hotelzinho, então a porta era de trinco, né? E eu lembro que minha família, ela sempre fala assim, por segurança, o que você vai fazer, Luciana? Você vai pegar uma caneca e vai colocar como é que chama? Na trinca da porta. Porque se mexer, a caneca vai cair. Como é que chama aquilo? Aldrava. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que agir do medo fazer a coragem? Porque foi isso que aconteceu. Isso. Na hora que eles chamaram, você falou, peraí, eu tenho que estar lá? Não, eu tenho um ditado. Aí bateu um medo. Mas aí você teve que agir com coragem. Isso, eu tenho um ditado. E para tudo que eu faço na vida, né, eu penso o seguinte, aquilo que bate na minha porta é que Deus preparou para mim. Boa. Então eu não recuso porque Ele vai me capacitar para tudo. E outra, eu posso estar com medo, mas eu finjo que tenho coragem Eu sou e vou com medo mesmo. Vou com medo Eu mesmo. sou dessas. Cara, como é que é ser mulher nesse ambiente que é extremamente masculino, é um ambiente um pouco machista, preconceituoso, negra? Sim. Porque tem essas vertentes que todo mundo olha assim, pô, será que essa mulher... Como é que é? Como é que você lidar com isso de uma forma que você impõe, mas você é suave, você é divertida? Desculpa, é 110%. Isso eu aprendi com a minha família. Nós precisamos fazer 110%. Então, tudo que eu faço, eu dedico muito. Legal. Entrega a alma. Sabe? Então, eu quero ser... Eu quero fazer acontecer. Mas eu falo que o meu primeiro impacto com o racismo foi quando eu tinha eu tinha uns 3 anos de idade. A primeira vez que você tomou uma beliscada. A primeira vez que eu entendi, mas ao mesmo tempo eu não entendia porque eu via aquilo, assim, tá acontecendo alguma coisa. Entendi. Foi
eu não posso falar um dos melhores clubes, né, aqui de Belo Horizonte. Mas era um clube famoso. Né? Um clube bem conceituado em Minas Gerais ou nacionalmente, né? E meu pai era acostumado a almoçar nesse clube por causa do chefe dele. Na época ele era contador de uma empresa. Social. Né? Então ele ia com ele. E o meu pai, a minha avó negra, retinta, e o meu avô português, filho de português. Então, meu pai nasceu com uma pele mais clara, né? Então, meu pai entrava com ele no restaurante. Só que aí chegou um final de semana, onde que nós vamos almoçar? Porque o meu pai com a minha família, né? Os meus pais com o meu tio, eles são compadres. Não, vamos almoçar nesse clube. Chegando lá, o porteiro vira e fala que não entra pessoas de cor. Né? Isso foi em 1974, 75 mesmo, mais ou menos. E eu era pequenininha e meu tio era agente, ele tinha passado há pouco tempo no concurso, né? Ele era agente, e aí ele deu voz de prisão. Só que nesse meio tempo, ele falou comigo, né, com meu pai, Armando, coloca as mulheres e as crianças no carro. Ele amenizou. Né? E logo em seguida, meu pai voltou e eles deram voz de prisão e foi todo mundo para a delegacia. Uau. Só que não era crime. Olha. Né? Então, ali foi passando. Se bem que hoje, há pouco tempo, eu entendi um pouco mais a história que meu tio me contou, né? Que ali fala, não, segue o jogo. Do que tiver que ser apurado, vai ser apurado. Né? E o mundo dá tanta volta, né? Que depois, né, quando meu tio foi ser superintendente da Polícia Federal, aí chegaram, entraram em contato. Não, aquilo foi um mal-entendido, nunca teve isso, aquela coisa e tal. E chegou a oferecer uma cota, mas aí falou, não, eu estou muito bem aqui no clube que eu frequento, que é o Clube Jaraguá, que eu falo que é a nossa segunda casa. É bom demais, um clube que eu tenho, assim, um amor, né? E tenho ali verdadeiras amizades também, é uma família que eu tenho. Então, esse foi um dos momentos, né? Ali você já começou a perceber ali, assim, opa, mas eu não entendia também. Você só enquanto vê o criança, eu não... Cara, eu adoro quando você fala isso. Eu, com 2, 3 anos, eu já tenho um entendimento. Porque eu também lembro de algumas coisas, assim, alguns vultos, algumas coisas nesse negócio. E isso é tão bom que passa uma clareza pra gente. Às vezes eu converso com as pessoas aqui, tem pessoas que não lembram nada de até 7 anos. Não, eu lembro. Perfeito. Festa. Eu lembro de presentes, de um hobby que eu ganhei. Né? Eu lembro da carne cozida que minha avó fazia, que hoje eu tenho a cadeira dela. Presente. Eu acho que a gente ter essas memórias de um paladar, um cheiro. Isso. Cara, eu lembro de eu abraçar minha avó. Minha avó, ela tinha uma perna cheia de varizes. Mas muito mesmo. Minha avó teve 19 filhos. Então, um lado uma perna era lisinha, a outra cheia de varizes. E a gente tinha gato e, assim, a gente morria de medo do gato chegar e meter a unha nela e furar ela, né? Então, era muito comum quando o gato chegava, a gente meio que abraçava a perna dela pra proteger e ir tirando, cara. Eu lembro da textura da pele dela. Olha que loucura. Eu ainda tenho a agulha de tricô, eu tenho a lã guardada, né? E eu lembro muito do cheiro de cachimbo do meu avô. Nossa, que memória. Nós temos os cachimbos dele. Fagner, todos eles. Né? Aqui foi uma observação. Eu tenho uma tese dos meus estudos, de professor, de aulas científicos, sobre mulher. A Luciana, quando ela fala, você passa cognitividade, conhecimento. A doutora Márcia, quando fala, passa cognitividade. Então, no caso da mulher, não é que o homem tem preconceito. A mulher, ela tem que estudar e a mulher passa cognitividade. Às vezes tem mulher que não passa cognitividade, igual o homem. Você emprestou dinheiro pro Balbino? Não. Puxa saco. dinheiro, não. É porque ela, na primeira conversa puxa saco, Balbino. Na primeira conversa com ela passa cognitividade. Eu já quero ser puxa-saco dela também, porque com esse sorriso aqui... Você passa cognitividade. Então a mulher tem que ter formação. O homem não tem preconceito. Agora, quando a gente entra numa esfera de estudo, eu estou conversando aqui sobre a parte sociológica. Lu, desculpa, eu não quero ficar brincando demais assim. Eu tenho muita
muita amor pela minha liberdade. Senão, né, imagina. Você é advogado, né? Mas eu adoro essa elegância de você levar Também. as coisas. Ele é advogado tranquilidade, você fala com prioridade. Eu acho que mulher tem que ser assim, tem que se posicionar através da elegância, do comportamento. Você pode ser uma diretora, você pode ser uma juíza, você pode ser uma desembargadora. Mas antes você tem que ser mulher, cara. E acho que quando a gente faz isso, tudo é muito mais fácil. Você acha que você pegou esse traço de quem? Do seu pai ou da sua mãe? De onde que veio esse traço aí de levar as coisas assim na elegância, na tranquilidade? Eu tenho uma mistura, né? Muitos falam que eu sou o doutor Armando de Saia. Diplomata. Eu sou muito positiva no formato de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a delicadeza da minha mãe, sabe? Então, eu acho que foi uma mistura, né? Porque quando é necessário, a gente precisa se impor como mulher. E eu sei que eu preciso me impor muito mais como mulher preta. Né? Então, é onde também eu preciso fazer 110%. Perfeito. Então, quando eu chego nos lugares que existem mulheres também, e eu percebo que as mulheres estão me observando, eu preciso mostrar aquilo que elas esperam, Ser não exemplo, frustrar a maravilhoso. expectativa. Né? Hoje mesmo eu passei por isso. Mas estudando. O que você faz? O que precisa, Luciana? É estudar. Estudar, estudar, É o estudar. conselho minha que você tese. daria, né? Isso. Por Mulher quê? tem que estudar. Porque, além de... nós vivemos numa sociedade que a gente precisa quebrar paradigmas. De que a mulher também pode fazer parte Eu adoro de uma isso. estrutura. Chegou o seu momento de ser exemplo, seja exemplo. É a mulher não é chegou o seu que- é a momento de mulher tem que gritar e estudar. de reclamar, não, cara. Não. Chegou o momento de você ser exemplo, seja exemplo. Ô, Fábio, E o que eu falo, eu tenho 2 filhas. A mulher tem que estudar. A mulher tem que estudar. A mulher tem que estudar. Nós somos desafiados o tempo todo no Em casa, conhecimento. Lá fora, Isso. os negócios. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando meu pai me deu um carro. Então, eu fiquei um bom tempo sem dirigir, né? E chegou um dia que ele me deu um carro e ele virou e falou assim, olha, tá, aqui tá a chave do carro e 2 vale-transporte. Você escolhe como você vai para a faculdade hoje. Eu falei, epa, como que eu vou fazer? Me dá a chave do carro. Que eu vou. Finjo que tenho coragem Isso. e vou E vou comer, comer do mesmo. Isso, e vou comer do mesmo. E fui atrás do ônibus, porque eu não sabia o caminho Caminho! para a Católica. Então eu saí do bairro Santa Amélia até o Coração Eucarístico, Seguindo atrás ônibus. do 1202. Arrancando. Isso, né? Eu demorei horas para chegar, né? Demorava horas, né? Então, e quando o pneu furou? Ai, meu Deus do céu, e agora? Quando o pneu Mas furou... não, aí parou um Ligo pra tantão de quem? gente pra ajudar. Não, olha como o sistema é bruto também. O pneu furou e dentro de casa, na garagem. Eu falei, ô pai, o pneu furou. Ele falou, o macaco tá lá dentro. no Nossa. porta-mala. Troca. Coitada. O que eu fiz? Troquei o pneu. Ô, Sammy, que delícia de bate-papo. Que delícia Então é de por aí. bate-papo. Faz um mas, desafio com ela. infelizmente, Elo, é um prazer, uma honra ter você aqui. Já está super convidada para o nosso próximo encontro. Gostaríamos muito de te ouvir mais, mas infelizmente, chegando ao final, gostaria que você deixasse pra gente uma frase que te inspire e uma música que toca seu coração. Eu sou apaixonada pela música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz. É uma delícia. E uma frase: o homem sem sonhos não tem planos, não tem vida. Sonhar é preciso. Nossa Um livro. senhora, hein? Amo. Um livro que você aconselha aí às pessoas. Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Ok. Lu, tô encantado com suas palavras. Eu espero que isso aqui vire um início de uma grande amizade. As portas da Socila está aberta para você poder ir lá, bater papo com a gente, se conhecer. E em breve, eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar mais no podcast. Muito obrigada. Muito obrigado e Muito volte obrigada. sempre, tá bom? Obrigada.